Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Você, por acaso, é uma pessoa que gosta da franquia Invocação do Mal? E se você gosta, também gostaria de saber qual seria a ordem cronológica correta para assisti-los e entender melhor tudo o que acontece? Não pense que porque os filmes foram lançados de acordo com os anos diferentes aí, começando em 2013, que todos eles estão na sequência correta. Não é bem assim, porque o primeiro filme, como eu disse, foi lançado em 2013, mas a história realmente se inicia através de outro filme que foi lançado um pouco mais tarde. Mas você tem curiosidade de saber qual é essa ordem cronológica para seguir assistindo? Se você tem, então continue aqui no Imaginatom, porque hoje falarei para vocês a ordem cronológica dos filmes da franquia Invocação do Mal, explicando também um pouquinho mais para vocês. Espero que gostem do vídeo, já sabem o que fazer. Deixe seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito e compartilhe o vídeo com seus amigos. A Freira é uma história que se passa principalmente no início, no meados dos anos 50. E acontece lá na abadia de St. Carter, na Romênia. Esse local, o que está acontecendo? É uma abadia que está atormentada pela presença sombria o suficiente para poder fazer com que uma freira, a mais devota do convento, se enforque. O Vaticano, então, inicia uma investigação, enviando um exorcista, que é o padre Burke, e uma freira psíquica em treinamento, que é a irmã Irene, para poder tentar descobrir o que exatamente está acontecendo ali. Eles, então, se conectam com um morador local, conhecido como French, e eles começam a investigar a história dessa abadia. É assim que a gente descobre que Valak, que é o demônio, ele foi originalmente invocado pelo Duque de St. Carter durante a Idade das Trevas. Esse homem, ele era obcecado pelo ocultismo, mas graças a Deus, esse demônio aí havia sido detido pela igreja com a ajuda de uma relíquia que continha o sangue de Cristo. E aí, Valak foi selado no subsolo. Até que a Segunda Guerra Mundial começou, e o que veio com a Segunda Guerra? O bombardeio, que quebrou o selo e Valak conseguiu escapar. Porém, ele precisava possuir um humano vivo para que realmente pudesse escapar. E as freiras faziam de tudo para manter o controle sobre ele ali, através de orações perpétuas. Mas outro problema é que esses demônios aí, eles são fortes e causam um terror, não importa o que for. E aí, com o suicídio da irmã lá da abadia, o pessoal percebe que o mal realmente precisa ser contido porque o negócio tá feio. É assim que Burke, Irene e French se unem para poder selar Valak com aquela relíquia de sangue. Mas, sem que Burke e Irene percebam, esse demônio ele possui discretamente o French e assim ele foi capaz de deixar a abadia sem ninguém perceber. Então, 4 anos depois, nós vemos esse French aí, querido, maravilhoso, onde? Na França, onde ele trabalha agora como um faz-tudo em um mosteiro que virou um internato. E as coisas por lá estão esquisitas. A questão é que French parece estar ótimo, tirando às vezes que ele fica preso naquele seu transe de possessão. É aí que as pessoas ao redor dele começam a notar isso daí, mas elas não pensam muito no que possa ser. Exceto a irmã Irene, que teve uma visão e descobre que o jovem já foi possuído por aquele demônio maligno que está o quê? Disfarçado. Então, o French, ele deixa um rastro de morte envolvendo padres e freiras por toda a Europa. E isso acaba chamando a atenção da igreja. Então, eles querem que a irmã Irene encontre esse demônio e descubra o que de fato ele quer. É assim que a irmã Irene descobre que o quê?
Valak é, na verdade, um anjo caído e ele está em busca dos olhos de Santa Luzia, que é uma virgem mártir da Igreja Católica lá do século IV, que inclusive ela foi vítima da perseguição aos cristãos lá no Império Romano. Santa Luzia, ela foi torturada e sobreviveu a uma queimada. Ela teve os seus olhos arrancados, sendo por fim decapitada. No catolicismo, dizem que os seus olhos eles foram restituídos milagrosamente. Mas no filme, os seus olhos eles foram removidos quando ela foi morta e diz que a sua família os mantém escondidos há séculos. E o que Valak quer? Ele quer esses olhos, porque se ele tiver, ele vai recuperar sua força angelical. E se ele conseguir isso, ele vai ter toda a força e vai causar um problema que vai dar medo. É aí que a irmã Irene descobre o quê? Que ela é descendente de Santa Luzia. O que significa o quê? Que ela também pode sobreviver a queimaduras graves. E ela pode transformar também o quê? Os barris de vinho abandonados ali naquele mosteiro em naquele sangue de Cristo, que é aquela arma que pode ser usada contra Valak. E é assim que, com mais uma bênção, a gente vai ver o quê? Valak ser derrotado. E tudo parece ter terminado muito bem com French. Só que não é bem assim. Então chega um momento em que descobrimos que bonecas são usadas em ritos religiosos como condutoras do bem e do mal. E no filme Annabelle, a criação do mal, aprendemos que os demônios eles são especialmente apaixonados por bonecas feitas do quê? De porcelana. Ainda mais aquelas mais assustadoras. Essa história começa no início dos anos 40 com uma família simples, que é a família de Samuel. Ele é um fabricante de bonecas, ele tem uma esposa e uma filha chamada Annabelle. E essa menininha, infelizmente, morre em um trágico acidente de carro, onde ela foi atravessar a rua na hora errada, no momento errado e, infelizmente, acaba o carro batendo nela. E isso é que dá a origem do terror. Então, 12 anos depois desse trágico acidente, o Samuel ele abre a sua casa para um grupo de meninas órfãs viverem. Mas o quarto da filha dele está sempre trancado e ele disse que aquele quarto não é para ser aberto nunca. A questão é que aqui nós temos outro demônio protagonista. Esse demônio se chama Malthus. Foi ele que decidiu se esconder dentro de uma das bonecas de Samuel. E como ele fez isso? Aí que nós vamos descobrir assistindo esse filme. Nessa história, nós vamos conhecer a pequena Janice, que tem dificuldade para andar por causa da poliomielite e não consegue fazer amigos facilmente, porque as meninas ali, né, colegas dela, são muito malvadas e fazem piadas cruéis. Janice encontra uma maneira de entrar naquele quarto onde não deveria e é lá que ela encontra aquela boneca maligna dentro de um armário que é forrado com páginas da Bíblia. Essas garotas continuam vivendo naquela casa e o demônio faz de tudo para conseguir pegar uma carona para poder conseguir um corpo e sair daquela cidade no corpo de quem? De Janice. E é assim como Valak fez com French. Então, depois de uma possessão muito bem sucedida e elaborada, nós descobrimos que tudo isso que está acontecendo ali está acontecendo por conta da própria família de Samuel. Isso porque o casal tentou criar o contato com a filha morta por meios sobrenaturais. Mas ao invés disso, eles encontraram um demônio que se disfarçou, pediu permissão para entrar na boneca e quando essa família percebeu que eles tinham sido enganados, a única coisa que eles puderam fazer foi o quê? Trancar a boneca no armário, cercado de páginas da Bíblia, né, de Palavra de Deus, e, claro, convidar várias crianças para ir morar com eles. Funcionou? É claro que não. E é assim que, depois de algumas mortes cruéis, Janice já está possuída e consegue escapar dessa casa, deixando a boneca para trás. Essa garota é adotada por um simpático casal e aí vai fazer parte da família Higgins. Agora, ela já não tem mais o nome de Janice, ela adotou o nome de Annabelle Higgins.